Ordem do dia. Projeto de resolução número 003/2019, que autoriza a participação de 3 vereadores no encontro de legislativos municipais e da outras providências. Mensagem do projeto de resolução número 003 de 2019. Origem, Poder Legislativo, proponente, mesa diretora. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Atalanta, nos termos do disposto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e artigos 12, inciso 12 e 158 do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa o projeto de resolução sob o número 003 de 2019, que autoriza a participação de 3 vereadores no encontro de legislativos municipais e da outras providências. Justificativa. A presente resolução tem como objetivo autorizar a participação de 3 vereadores no encontro de legislativos municipais, que será realizado no período de 26 a 28 de junho do corrente ano, na cidade de Caruaru, Pernambuco. A presença dos vereadores neste encontro é de suma importância, pois os mesmos participarão de palestras e debates que abordam diferentes assuntos voltados à sua qualificação como parlamentares, sendo que o conhecimento adquirido certamente será revertido em favor dos munícipes, que terão representantes cada vez mais atuantes e preparados. Assim exposto, submete-se à deliberação desta Casa para que, se aprovado pelo plenário, possa a Câmara ser representada nas ações de caráter educacional voltadas à qualificação dos vereadores e ao fortalecimento do Poder Legislativo. Para tanto, conta-se com o apoio dos nobres edis que integram este Parlamento. Câmara Municipal de Atalanta, 18 de junho de 2019, mesa diretora. Projeto de resolução número 003 de 2019. Autoriza a participação de 3 vereadores no encontro de legislativos municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a participação dos vereadores Anderson Schwartz, Hélio Moll e Zulney Jochen no encontro de legislativos municipais a realizar-se no período de 26 a 28 de junho do corrente ano, na cidade de Caruaru, Pernambuco, tendo por objetivo participarem de palestras que abordam diferentes assuntos voltados à qualificação dos parlamentares, tendo saída prevista para o dia 25 de junho e retorno previsto para 28 de junho. Artigo 2º. Para cobrir eventuais gastos relacionados à participação dos vereadores no evento mencionado no artigo 1º, será adotado o sistema de diárias com pagamento de passagens e ou ressarcimento de despesas com combustível e desgaste de veículo, no que se refere aos deslocamentos a serem efetuados, se assim for o caso, nos termos da legislação aplicável. Artigo 3º. Os vereadores participantes do evento, de que trata o artigo 1º, deverão, após o retorno, apresentar relatório circunstanciado sobre o evento, em plenário ou por escrito. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Atalanta, 18 de junho de 2019. Coloco o projeto de resolução número 003 de 2019 em discussão. Coloco o projeto de resolução número 003 de 2019 em votação nas comissões. Comissão Finanças e Orçamento. Vereador Carlos a favor, vereador Vanderlei a favor, vereador Anderson a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Zulney a favor, vereador Anderson a favor, vereador Vanderlei a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Vereador Anderson a favor, vereador Carlos a favor, vereador Max a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de resolução número 003 de 2019 em votação única. Vereador Zulney. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor. Dou como aprovado por unanimidade
Em votação única, o projeto de resolução número 003/2019. Moção número 004/2019. Peço à secretária para ler a moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atalanta. Moção número 004 de 2019. Os vereadores abaixo subscritos, com assento na Egregia Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes às bancadas do MDB, PP, PSD, PSDB e PT, no exercício de suas atribuições regimentais, vem requerer que seja encaminhado por esta Casa Legislativa ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, aos excelentíssimos deputados estaduais, senhores Milton Obus, Gerry Comper e Ricardo Alba, este último coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Vale do Itajaí, junto à ALESC, moção de apelo para que os deputados acima referidos intervenham junto ao excelentíssimo governador do Estado, no intuito de que o governador agende, lidere e coordene uma reunião com o presidente da República, excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, e que conte com a presença das autoridades e dos deputados estaduais e federais do Alto Vale do Itajaí, tendo como objetivo tratativas sobre a rodovia BR-470, que corta a nossa região, tendo em vista a busca de soluções sobre pontos críticos, trevos elevados e sua duplicação no trecho do Alto Vale do Itajaí. Justificativa. As questões relativas à BR-470 são consideradas uma necessidade premente para a nossa região, já tão fragilizada economicamente em face da dificuldade de logística pela situação da rodovia em comento. Não bastasse isso, a rodovia BR-470 conta com um fluxo diário intenso, sendo que a falta de duplicação, especialmente em pontos mais críticos, a forma de alguns pontos de acesso, trevos, a determinadas cidades, acabam, em grande parte dos casos, sendo os fatores determinantes para a ocorrência de acidentes que têm ceifado vidas diariamente, o que não pode ser mais concebido. Considerando tais fatores e considerando o longo tempo que estamos aguardando incansavelmente para que as autoridades com poder para tal ouçam nosso apelo e busquem de forma efetiva uma solução para este problema tão grave que aflige o Alto Vale do Itajaí, e diante de todas as medidas já adotadas pelos vereadores e deputados que representam os municípios desta região, apresentação de moções, realização de audiência pública, encaminhamento de ofícios, projetos, concluímos que somente o diálogo do excelentíssimo governador do Estado com o senhor presidente da República poderá resultar na solução deste problema crônico, que não pode mais esperar solução a longo prazo. A população do Alto Vale do Itajaí, que acreditou e acredita nos governantes eleitos, cobra uma solução para esta rodovia, pois necessita da BR-470 para escoar sua produção, assim como as pessoas que trafegam por ela precisam de segurança. Não podemos mais esperar. Sendo assim, os vereadores que integram a Câmara de Vereadores do município de Atalanta requerem que, submetida a presente moção de apelo ao plenário desta Casa e devidamente aprovada, seja encaminhada a cópia da presente ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, aos excelentíssimos deputados estaduais, senhores Milton Obus, Gerry Comper e Ricardo Alba, requerendo que juntos busquem uma solução para este problema tão grave que aflige não só a população do Vale do Itajaí, como todos aqueles que trafegam por esta região. Sala das Sessões, 18 de junho de 2019. Coloco a moção número 004/2019 em discussão. Vereador Max. Boa noite ao presidente, a todos os vereadores, ao Adilson, ao amigo Nene, Gilberto Câmara e o ex-vereador Edson, aos funcionários desta casa. Presidente, esta moção que os vereadores aqui estão propondo, acho que ela é de grande importância. Nós estamos falando aqui de BR-470, mas hoje, queira ou não queira, ela atinge diretamente até o nosso município de Atalanta. Nós tivemos numa reunião da UCAV, e eu acho que quem estava, acho que o Vanderlei esteve em Vidal Ramos, né? O Zunei também estava, acho que o Nilson, né, que era vereador. Eu acho que o seu Antônio. E
e a Dayana. E nessa reunião veio o secretário executivo da Sears, o Kleber, lá de Rio do Sul, e veio e apresentou toda uma explanação sobre a situação da BR-470 hoje, principalmente na nossa região, mas que corta todo o vale do litoral até o Alto Vale Itajaí. Ele passou bastantes informações, bastantes gráficos, bastantes dados estatísticos, né, Vanderlei? Você estava junto lá, o Zunei também. Um exemplo, até 2030, está aí, nós já estamos em 2019, o fluxo de Trombudo Central, se não tiver essa obra, vai estar igual a Blumenau hoje. Blumenau, 5, 6 horas, você não anda mais lá. Tu leva 1, 2 horas lá. Então, acho que a importância disso aqui, porque hoje nós temos empresas em Atalanta, um exemplo, a Têxtil Farm, nós temos a Zélia, outras facções do município, que vem a produção aqui para o município, que onde gera o emprego aqui, via BR-470, de empresas que são as matrizes, aqui são terceiros, vem lá de Indaial, de Gaspar, Blumenau principalmente, traz serviço para cá. Daqui a pouco vai ficar inviável pelo custo dessa empresa de chegar esse produto aqui no município. Então, acho que é muito importante a gente reforçar isso, né, que a gente tenha isso, para que a gente não seja prejudicado, o Alto Vale, mas falando em nosso município, na geração dos empregos aqui no município. Hoje, eu sempre digo, a Atalanta precisaria de mais empresas para poder desenvolver. Mas é difícil com uma BR disso, porque hoje, queira ou não queira, ela é fundamental para todo deslocamento de tudo. Hoje é BR, né? BR-470 para nós. Outro dado que nós tivemos lá, Rio do Sul já foi a 7ª maior economia do estado de Santa Catarina. Ganhava longe de Brusque. Hoje está em 23º, 24º. Brusque, que era metade, botou o Rio do Sul no bolso, né? Mas Brusque está perto da 101, perto dos portos, perto dos aeroportos, e lá se desenvolveu muito, né? Então, queria dizer que eu sou favorável a esta moção, né, que sendo apresentada por esta Câmara de Vereador, e até, coincidente não, mas ontem até esteve o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, esteve em Blumenau inaugurando os primeiros 8 quilômetros da BR-470, e se comprometeu que a BR-470 é prioridade para o governo. Mas esse comprometer já foi no governo Lula, do Fernando Henrique, do governo Dilma, né? A própria presidente também se comprometeu, mas o negócio é que ande, né? A gente sabe que a situação do país também não é boa, né? A situação financeira a gente vê que é bastante crítica, mas que possa acontecer isso, eu acho que tem que, os políticos nossos, quem tem acesso mais ao governo federal, no caso o governador, os deputados federais, até os estaduais, nós cobrar deles e eles cobrem para que isso aconteça. Obrigado, só queria deixar um relato sobre isso. A moção continua em discussão. Coloco a moção número 004 de 2019 em votação. Pergunta ao vereador Anderson. Aprovo. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Antônio. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Zunei. A favor. Moção número 005 de 2019. Peço à secretária para ler a moção. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atalanta. Moção número 005 de 2019. Os vereadores abaixo subscritos, com assento na Igreja Casa Legislativa do município de Atalanta, pertencentes às bancadas do MDB, PP, PSD, PSDB e PT, no exercício de suas atribuições regimentais, vêm requerer seja encaminhado por esta Casa Legislativa ao Presidente da República, ao Senador, Presidente do Senado Federal, ao Deputado, Presidente da Câmara Federal, ao Ministro da Casa Civil, ao Ministro das Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ao Ministro da Economia, ao Ministro-Presidente do TCU, ao Secretário Federal de Controle Interno da CGU e Presidente dos Correios, moção de apoio à manutenção dos Correios como empresa pública com ampla presença no território nacional. Justificativa. Conforme certamente é de conhecimento das autoridades referidas acima, o governo federal estuda privatizar os Correios. Acontece, todavia, que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional e prestam serviços de interesse social muito relevantes, como o transporte e entrega de correspondências e de encomendas e o atendimento de serviços financeiros.
Do mesmo modo, consabido é que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos municipais e estaduais, como o recebimento de impostos e taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, distribuição de medicamentos e vários outros. Diante destes fatos, e considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta de seus serviços para as populações e para as economias das localidades do interior do país, e considerando que os Correios não é uma entidade dependente dos recursos do Tesouro Nacional, é evidente que é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional. Sendo assim, os vereadores que integram esta Câmara Municipal requerem que seja submetida a presente moção de apelo ao plenário desta Casa e, devidamente aprovada, seja encaminhada a cópia da presente às autoridades já indicadas na presente, manifestando, assim, nosso apoio à manutenção dos Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional. Sala das Sessões, 18 de junho de 2019. Coloco a moção número 005/2019 em discussão. Coloco a moção número 005/2019 em votação. Pergunta ao vereador Antônio. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor. Dou como aprovado a moção número 005/2019 por unanimidade. Grande expediente. Palavra livre. Vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, ao ex-vereador Edson, o Nene aqui presente, o Adilson da imprensa, aos vereadores Mirim e as servidoras. Senhor presidente, eu venho falar hoje sobre a unificação das eleições, do qual eu sou a favor. E acho que a maioria também dos vereadores são a favor disso. Que a proposta da emenda constitucional PEC 56 é um dos fatores de discussão em âmbito nacional, onde propõe a unificação do processo das eleições gerais e municipais do país. A cada 2 anos no Brasil, as campanhas eleitorais tomam conta das ruas e em todos os municípios. Cada candidato procura levar ao eleitor sua plataforma e proposta de governo, na expectativa de almejar êxito no pleito, inclusive utilizando dos mais diversos mecanismos para esta finalidade. A cada 2 anos, temos eleições intercaladas, numa para a escolha de vereadores e prefeitos, e na outra para deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente da República. A unificação será benéfica ao país. A economia significativa aos cofres públicos é uma das principais vantagens apontadas pelos defensores da proposta. Estima-se uma economia de 3 bilhões, caso as eleições do ano que vêm sejam adiadas e prorrogadas para 2022. Com a economia deste dinheiro, poderia ser possível construir no Brasil, no mínimo, mais de 1.500 creches e mais de 3.000 postos de saúde. Com a unificação das eleições, teremos um sistema eleitoral mais eficiente, mais barato e com menos possibilidade de corrupção. Com a unificação das eleições, ganha o Brasil e todos os brasileiros. Com essa redução de dinheiro público, poderão investir mais em educação e saúde. Reduz as possibilidades de fraude eleitorais. Ganha o Brasil, ganha o cidadão. Emergiria da eleição geral única um quadro político estável, por todo o quadriênio político. Todos os autores teriam clareza a respeito de suas tarefas, dos meios disponíveis e das alianças formadas na situação e oposição, na União, nos estados e municípios. Por outro lado, os eleitores teriam acesso a um quadro mais claro da realidade política, com condições de melhor formar juízo a respeito da continuidade
e da substituição de seus representantes. Administrativamente, para os gestores de todas as esferas, seria muito melhor, pois haveria a possibilidade de exercer mandato com o mesmo gestor durante o período, sem ocorrer a incerteza de retaliações quando alguém na base não fosse eleito. Nos encontros de prefeitos em Brasília, esse item esteve em pauta, assim como também nos encontros promovidos pela União de Vereadores do Brasil, UVB, nos quais vários deputados federais palestraram sobre isto e defendem esta causa. Para que isso ocorra, é necessário que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal coloque o projeto em pauta. Ante o exposto, considerando justificadas as razões pelas quais falei, venho expor isso e pedir o apoio dos nobres vereadores com relação a essa PEC 56. Eu dou a palavra para os vereadores, quem queira falar. Ô Carlinho, eu também sou favorável, né? Eu acho que é importante ter isso aí. Eu acho que é uma economia, né? Economia para o país, para os municípios. Hoje nós estamos tanto com dificuldade de recursos hoje para tudo, falta recursos na saúde, segurança pública, educação, as nossas estradas. E a gente vê o custo é mais de 1 bilhão para ter uma eleição, né? Nós tivemos lá em Presidente Getúlio, na reunião da UCAV, que também estivemos presentes lá, o deputado federal Darcy de Matos, que ele é de Joinville, ele até comentou sobre essa PEC, né? Ele disse que na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Federal ela já passou, onde automaticamente é obrigado a ir a plenário, né? Só que ela tem um prazo de ser votado para que vale agora para a próxima eleição, né? E ele, o que ele colocou para nós? Assim, essa PEC, para que realmente torne, porque o presidente do Congresso, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele não tem interesse nisso. Entendeu? Os deputados, lógico, eles vão querer o quê? Daqui a pouco fazer para eles vão olhar o interesse deles, eles estão acho que mais preocupados que eles que com o país. A grande maioria, nem todos. E ele colocou assim, para isso vir a acontecer, o que tem que ter? Uma pressão muito forte agora de todos os prefeitos do Brasil, de todos os vereadores, em cima dos seus parlamentares de cada estado, para que eles venham a votar isto, porque isso é de grande importância na questão econômica para o nosso país, né, Carlinhos? Então, acho que eu também sou favorável, como você se manifestou na tribuna, sobre essa PEC, e acho que temos que apoiar para que isso venha a acontecer. Se não acontecer agora, mas quanto antes que seja no próximo mandato, então, mas que aconteça isso e tenha a unificação dessas eleições, que a gente terá uma grande economia para o nosso país. E além que, para próprios políticos hoje, né, que a gente hoje, queira ou não queira, todos têm o seu envolvimento, porque a gente tem um cargo eletivo, né? A cada 2 anos uma eleição não é fácil, né, Hélio? E acho que é complicado. Então, acho que daqui a pouco uma eleição só, acho que ficaria bom para todo mundo. Boa noite aos companheiros de bancada, a todos que nos assistem. Além de que o município, 2 anos fica travado, né? No ano da eleição para prefeito e no ano da eleição para presidente. Trava tudo. Até eu vou falar nisso também, Carlinhos. Desculpa, até não lembrei. Teve uma eleição ano passado, agora nós temos o primeiro ano do governador. Até que ele conhece a máquina, até que ele bota a casa em dia, isso vale para o município também, até que o prefeito se inteira das coisas, é um ano meio travado, parado, as coisas não acontecem. Para a gente conseguir um convênio, não tem agora. Porque o governo ainda não tem dinheiro, está vendo, falta na saúde, está arrumando. Ano que vem, vai ter um prazo que é proibido fazer convênio pela legislação eleitoral. 3 meses antes não passa recurso, é proibido. Aí, trava de novo, porque tem eleição. Aí, no outro ano, entra os governadores de novo. Então, é sempre aquela coisa. Assim, não. Todo mundo começa a governar junto e acaba junto. Eu acho que até a coisa vai fluir melhor. Vai ser mais otimizado os recursos. Sim, eu concordo. Até não estou fazendo tanto ênfase que seja para 2022, né, mas quanto antes seria melhor. Mas a economia, em termos de dinheiro, seria maior, porque o povo está de saco cheio de 2 em 2 anos a eleição. Então, de 4 em 4 anos a eleição, ou que seja de 5 em 5 anos, né, que seria o mais conveniente, sem direito à reeleição ao prefeito, governador e presidente, né? Então, desse tipo, eu colocaria a ênfase dessa PEC 56, tá? Mas que aconteça, porque se a gente for perguntar e fazer uma avaliação, uma pergunta à população,
eu acho que a população concorda que seja de 4 em 4 anos essas eleições. Então, junto com vereadores e prefeito, todos os outros cargos políticos em termos estadual e federal. Vereador Carlos, quinta-feira eu estive na reunião da UCAV, né, com os presidentes, e eles passaram lá aqui na reunião que vai ter da UCAV em Rio do Oeste, dia 13, o Peninha vai estar ali dando uma palestra sobre essa PEC 56. Tá? Então, já fica aqui o convite para vocês, né, participarem dessa reunião lá. Sim, inclusive eu e o Tião e o Vanderlei estavam falando com o prefeito lá de São Paulo, né, e que a maioria dos municípios, cerca de 80%, ele contou no aeroporto para a gente, já está acima de 80% em termos de vereadores e prefeitos são favoráveis. Vi uma reunião também no Mato Grosso, que aconteceu, se não me engano, Mato Grosso do Sul, onde houve uma reunião dos vereadores daquele estado que promoveram em função dessa PEC 56. Né? Então, tem estados no Brasil que já estão fechando, né, com relação a essa PEC 56, para que isso se faça justo, né? Que se tenha de 4 em 4, de 5 em 5 anos, eleições em termos municipais, estaduais e federais, e não a cada 2 anos. Muito obrigado. A palavra continua livre. Peço ao vereador Hélio que assuma os trabalhos aqui para eu usar a tribuna. Vice-presidente. Passo a palavra ao vereador Sebastião. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só queria fazer um agradecimento aqui ao executivo, que eu precisei de um trabalho lá de reto, fazer um bueiro lá, então conversei ali com a administração e pediram que eu comprasse os tubos, que eles faziam esse bueiro que eu estava precisando lá puxar uma lenha. Então, sexta-feira, eles estiveram lá, fizeram esse serviço, então deixo meus agradecimentos aqui à administração e ao secretário de obras. Era isso. Devolvo os trabalhos ao vereador Sebastião. A palavra continua livre. Convoco para a próxima sessão ordinária no dia 25/6/2019. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a sessão. A presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.